Olha, se você leva a liderança realmente a sério, o primeiro comando que eu posso te passar agora é você abandonar o hábito de observar a guerra dos outros. Porque é muito comum a gente comparar os resultados do concorrente, a velocidade da outra empresa, o reconhecimento do outro líder e se perguntar por que a nossa empresa ainda não dominou o mercado que a gente almeja. Mas uma coisa que você tem que entender é que cada segundo dedicado em olhar para fora é um segundo que você perde na construção do seu próprio império. A verdade é que focar nos outros gera distração. Focar em si mesmo gera direção. Aprenda o que eu estou te contando agora. Quando você abandona a corrida pelas timelines das empresas alheias, né? E você passa a executar o seu próprio print, tudo se transforma. O sucesso de um líder, ele não surge da comparação. Ele surge da clareza, da disciplina e da execução que realmente impulsiona o seu próprio progresso. Nos próximos minutos aqui, eu quero compartilhar algumas disciplinas mentais que vão separar os líderes que perdem observando o mercado daqueles que se concentram exclusivamente em construir o seu próprio futuro. Você vai aprender a abandonar as comparações, silenciar os ruídos das opiniões externas e treinar a sua mente para manter o foco na sua própria trajetória, mesmo no caos. Imagine o seguinte: por um momento, você pode estar no centro do seu próprio universo. Todas as metas que você define, as equipes que você move, as visões que você guarda, todas elas começaram e terminaram em você mesmo. E isso não é uma metáfora, isso é um princípio de comando. A sua empresa, o seu legado, eles se desenrolam conforme as ordens que você estabelece. Mas isso só acontece se primeiro você comandar a sua própria mente. Eu tenho dedicado a minha vida a estudar a mente dos maiores construtores do mundo, sabe? Os industriais, os inventores, presidentes, sem exceção. Todos iniciaram a sua jornada rumo à grandeza não com capital ou influência, mas com um propósito bem definido. Há uma fé inabalável no seu próprio potencial. Seu próprio potencial. Cada um deles tomou uma decisão, tornou-se mestre do seu próprio destino. Se eu falar aqui de Andrew Carnegie, por exemplo, ele não herdou um império. Quando ele chegou na América, ele não tinha capital, ele não tinha conexões, ele não tinha educação formal e mesmo assim ele carregava uma visão ardente, um desejo intenso que se recusava a ser apagado pelas circunstâncias. Carnegie, ele compreendeu algo que a maioria dos gestores não percebe. A maioria das limitações não vem do mercado. Ele vem dos limites que nós impomos os nossos pensamentos. Carnegie, ele não desperdiçou tempo se comparando aos outros barões da indústria. Ele não se intimidou diante dos homens aparentemente instruídos ou favorecidos. Ao invés disso, ele voltou-se para dentro. Ele dominou os seus próprios pensamentos, ele concentrou toda a sua energia na visão que ele escolheu seguir. Ele firmou os pés dentro do seu universo e fez o mundo se ajustar à sua vontade. Para mim, essa é a lição que a gente precisa internalizar. Parar de olhar para o lado
A rodada de investimento do seu concorrente, as promoções de outras empresas, os elogios recebidos de outros CEOs, isso não define o seu potencial. Você não está aqui para executar o sonho de outras pessoas, você está aqui para materializar o seu sonho. Cada vez que você compara o seu próprio progresso com o das outras pessoas, você entrega um pedaço do seu poder, sabe? Você desloca o centro do seu universo para fora de si mesmo. E uma vez que o seu foco se afasta, seus pensamentos se dispersam, as suas ações se tornam reativas e os seus resultados, eles se tornam inconsistentes. Talvez é preciso que você retome o controle. Acredite com absoluta convicção que a sua visão, os seus valores, as suas ambições, elas importam mais do que qualquer opinião alheia. Quando você opera a partir desse centro de poder, a vida deixa de acontecer com você e passa a acontecer para você. Toda grande mudança começa de dentro para fora. Todo império é criado primeiro num reino invisível, que é bem aqui nos nossos pensamentos. Antes que um arranha-céu seja construído, por exemplo, o projeto ele é desenhado muito antes que a fortuna seja feita. A visão é formada primeiro. Qual que é a visão que você carrega? Qual é a ideia que arde aqui no seu coração? Se ela é verdadeiramente sua, você deve parar de esperar por permissão. Talvez esteja na hora de você tomar as rédeas do seu mundo interior aqui, proclamar-se para dentro de si, para o mestre do seu próprio destino. As maiores almas da história, elas não se elevaram por seguir os outros, mas por ouvir a sua própria história, o seu próprio interior. Essa voz que sempre esteve aí, esperando o seu comando. Então, mantenha-se firme. Olhe para dentro. Comece a construir um legado que somente você pode criar. Você é o centro do seu universo. A importância de acreditar em si mesmo atravessa a história de liderança daqueles que deixaram marcas indelegáveis. Eles compartilharam uma fé inabalável na sua própria visão. E isso não é arrogância. Isso é a convicção de que a sua visão valia a pena de ser perseguida, independentemente dos obstáculos. Vamos pensar em Thomas Edison. Ele experimentou mais de 10.000 falhas antes de criar a lâmpada. Onde os outros veriam o fim, Edison via progresso. Ele possuía a convicção de que as suas ideias eram valiosas e que o fracasso não era um veredito, mas um feedback. Cada tentativa o aproximava do domínio do seu ofício. Essa é a mentalidade do construtor. Dentro de você reside uma semente de grandeza. Ela depende da sua fé para germinar. As dúvidas, os medos, eles são partes da jornada. Cada grande líder, ele atravessou o vale da incerteza, seguiu em frente, recusou-se a deixar o medo assumir o comando. Então, o que eu quero dizer para você, reflita sobre o que você realmente acredita. O que você acredita sobre si mesmo? Você acredita que a sua visão é válida?
Você acredita que os seus esforços, eles têm significado? O que você acredita? Talvez esteja na hora de você pensar nisso, né? Porque se a resposta for sim, então está na hora de você agir de acordo com seus planos. Fale, planeje, construa. Construa como alguém que tem a convicção de que o sucesso já é seu. Não espere a validação do mundo. A validação começa no exato momento em que você decide acreditar no seu potencial. A crença, ela não é um sentimento, ela é uma decisão diária. Quanto mais você opta por acreditar, mais forte e imparável você se torna. Imagine navegar num oceano sem leme. Essa é a vida dos líderes sem metas. Os grandes realizadores, eles definem o destino antes de iniciar a jornada. Walt Disney, ele foi demitido por falta de imaginação, gente. Ele enfrentou a falência, enfrentou traições, mas ele permaneceu fiel à visão clara que ele tinha. Ele enxergava um sonho com detalhes na mente muito antes que o mundo viesse. Essa clareza foi o seu guia. Uma meta bem definida, escrita, revisada diariamente, transforma-se em um contrato vivo entre você e o seu futuro. Para onde você está indo? Defina o que você realmente deseja, não o que os outros esperem. Anota isso. Faça disso uma estrela guia com um objetivo claro. Você se transforma em um criador, um construtor, um conquistador do seu destino, e a jornada rumo à grandeza, ela não é uma linha reta, ela é desafio, sabe? E é nos desafios que tem o segredo. Quando as dificuldades surgem, você tem duas opções. Você pode recuar ou se elevar. Abraham Lincoln, ele percorreu caminhos de fracasso, percorreu rejeições, mas ele persistiu. Ele compreendeu que o fracasso não o definia. Cada problema era um desvio que o preparava para ser ainda mais forte. A sua força de vontade o transformou em um líder eterno. A resiliência, ela não é algo que nasce. Ela é moldada, ela é forjada nas camadas e nas chamas da adversidade, sabe? Pare de desejar uma vida fácil. Deseje força para viver uma vida com propósito. Não permita comparações que roubem o seu poder. Vamos pensar em Ray Kroc. Ray Kroc, ele não se comparou com outros empresários quando viu um pequeno quiosque dos irmãos McDonald's. Ele enxergou uma visão onde os outros viam apenas hambúrgueres. Ele perseguiu essa visão com foco absoluto, transformando quiosques em um império. Os seus olhos estavam no futuro, não nos números dos outros. A vida não recompensa a rigidez, ela recompensa a curiosidade, o aprendizado contínuo. Poxa vida, vamos falar de Henry Ford. Ele nunca se contentou com o mundo em que estava. Ele se dedicava a descobrir o necessário para construir o futuro. O seu sucesso, ele veio da curiosidade insaciável. O aprendizado, ele nunca tem fim. Encontre aquilo que acende o fogo na sua alma. Isso se chama vocação. O crescimento por si só, ele não transforma. A ação sim. A diferença entre quem imagina e quem realiza está na capacidade de agir com determinação. Poxa vida.
Vamos falar de Amélia Earhart. Cara, ela não sonhou com voo, ela decolou. A hesitação ela é inimiga do progresso. Não espere as condições perfeitas, elas nunca vão surgir. Seja decidido, haja com clareza. Para concluir, seja um arquiteto da sua história. Você tem um poder, você é o autor do seu destino. E o sucesso, ele não está em vencer a corrida dos outros, mas em trilhar a sua própria jornada com integridade e propósito. Concentre-se no seu foco, silencie as vozes externas, lidere o seu potencial, libere o seu potencial e seja o seu futuro. O seu futuro, ele espera por um passo corajoso que somente você pode dar. Isso é liderança de verdade. Lembre-se de se lembrar de nunca mais esquecer. Dentro de você tem um monte de respostas para aquilo que você busca. Como líder, você só precisa compreender claramente a sua própria responsabilidade de fazer transformações e não importa a condição, o feito é melhor do que o perfeito. Nunca permita que as pessoas limitem os seus sonhos. Você, enquanto líder, tem que ter clareza que você é um agente de transformação. Esse conteúdo fez sentido para você? Eu só te peço que deixe o seu like, ative o sininho, siga o canal, compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais gente. Eu sou Guilherme Ezequiel, sou consultor, gestor, e o meu propósito é contribuir ativamente com o desenvolvimento humano e organizacional. E eu estou aqui para ajudar você a se tornar um líder melhor, enquanto eu estou evoluindo também. Obrigado e até o próximo vídeo.